Essa noite, assim como já vem acontecendo há algum tempo, eu tive outro sonho com a grande síntese e todo o seu processo. Nem Francisco estava presente e nem os 5 Gnanadatas. Mas o interessante é que a energia deles estava presente, dando continuidade a todo o projeto, com todos os erros e acertos. Claro que isso faz parte. Não apareciam assim muitas pessoas que eu conhecia, eu reconhecia, mas eu sentia a energia do trabalho, a energia do projeto, que estava sendo mantida, alimentada, mesmo por esses pioneiros que levaram à frente o projeto e que continuam tocando o projeto. Eu estava no refeitório e tinha me chamado muita atenção, assim, o cuidado, a arrumação, a beleza de tudo, né? E principalmente a energia que saía dos alimentos. Aquela energia que é a mesma energia que forma a egrégora da própria fazenda. E eu confesso que estava até um pouco surpreso no sonho por perceber assim o trabalho vingando e florescendo de uma maneira muito mais bonita e interessante do que aconteceu quando Francisco se afastou do Ashram Atma, lá em 1988, mais ou menos. Eu estava ainda no sonho, mas eu acordei, porque eu estava tendo uma pequena crise de arritmia, então eu não consegui ir até o fim do sonho. Então eu levantei com aquele misto, assim, uma sensação ainda de mal-estar pela taquicardia, mas ao mesmo tempo de uma compreensão espiritual de como se dão todos os processos no nível individual e nível coletivo. Eu resolvi fazer essa introdução porque exatamente agora eu achei interessante eu dar sequência à nossa série de vídeos sobre a vida e a obra de Francisco, encomendada por ele para mim, para que eu tomasse conta dessa parte do seu memorial. Então hoje nós vamos assistir ao vídeo de número 60, que corresponde agora à segunda parte do vídeo gravado por Francisco em 22 de julho de 2019. Ali, assim, o que, assistindo há pouco essa parte do vídeo, o que passou para mim, em poucas palavras, né, é essa perfeita alegria franciscana e como é que a gente se aproxima dela pelo coração. Então, nessa parte do vídeo, o Francisco segue com as suas reflexões em torno das duas partes de nós mesmos, né? Que eu menciono em várias outras discussões, em outros grupos, em estudo da Gita, que é a unificação dos dois pássaros de que tratam as escrituras e é o que simboliza a Gitopadesha, como a gente sabe. No vídeo, o Francisco disse que tinha assistido nessa parte ao filme de Gandhi, que vai servir de exemplo para tudo que ele vai tratar a partir de agora na reunião. Então ele fala da experiência que ele viveu quando ainda estava em Atalaia Nova, antes do seu ingresso no Shuddha Dharma, né? Quando ele adormeceu por 5 minutos. E nesse tempo ele teve uma experiência
que depois ele ficou sabendo, né, foi com Sri Janardana, e esse o convidou a dar uma volta por todo o planeta. Foi ali uma grande experiência do coração. Então Francisco vai comentar um pouco sobre esse seu início, aproveita a falar um pouco mais da sua experiência em Brasília e do seu ingresso no Shuddha Dharma. E aí ele vai fazer uma demonstração assim, que pode parecer até um pouco rude, para quem não conhece o Francisco, quem é pego de surpresa no vídeo, porque ele é muito duro, porque ele está falando de um assunto tão importante, numa reunião tão importante, com os principais membros da instituição, e as pessoas não estavam prestando a devida atenção. Então ele fala duro, lembrando a todos nós que tudo é campo e força. E que o Shuddha Dharma, ele se dá, ele se constrói na forma dessas grandes egrégoras, como essa que foi formada na grande síntese, na Fazenda Mãe Natureza. E que nós precisamos estar sempre muito atentos e zelar das nossas ações, né, em todo o tempo, para ajudar a gerar esse campo, para que o ensinamento dos mestres, para que a força possa se instalar, que é o que estava acontecendo naquele momento. Você precisava, então, da egrégora bem formada para que o ensinamento fluísse por Francisco. Então ele fala sobre esses videntes dos tátuas descritos na Bhagavad Gita, né? E que vão orientando todo esse trabalho até que isso chegue até nós. Ele fala dessa lógica estranha, em forma de misericórdia, que esses grandes seres utilizam desde os níveis mais elevados até chegar a nós, né? Então ele dá como exemplo, inclusive, dessa lógica estranha, o convite que ele fez, o que ele costuma fazer, né, para que as pessoas, às vezes as mais necessitadas, tomem parte na reunião dos emissários. Então ele falou dessa capacidade de fazer algumas pessoas se regenerarem da noite para o dia, quase, né? Ele usa esses argumentos para retomar o tema do início da reunião, que nós vimos no vídeo número 59, quando ele tinha tratado sobre a função do ego em zelar pela existência e dos obstáculos que ele mesmo teria que superar antes que seu corpo físico entrasse em falência, para que ele pudesse testemunhar todo esse processo, que em verdade o estaria aproximando do espírito em paz. É como se ele estivesse se preparando, ou de alguma maneira soubesse, ou os mestres estivessem dando a orientação necessária para que ele compreendesse, que ele tinha que se preparar para uma experiência difícil. Eu não acho que ele tivesse consciência de qual seria essa experiência, mas com certeza ele tinha consciência de que precisava se preparar para ela. E em seguida, como a gente vai ver, eu vou deixar para o vídeo da semana que vem, que é a parte final do vídeo, o Francisco vai tratar dessas mesmas questões, mas no âmbito maior, assim, no âmbito da sociedade, no âmbito das políticas planetárias, os nossos problemas políticos, os problemas tecnológicos que a gente tem enfrentado as crises, inclusive, que a gente se encontra aqui na nossa realidade brasileira, né? E essas ideias, essas experiências que têm surgido, que fazem com que alguns cientistas já falem no período de pós-natureza, ou do pós-humano, que é claro, é algo que preocupa muito a Francisco e a todos aqueles
preocupados com o andamento das coisas na Terra. Então, Francisco vai dizer em algum momento, não me lembro qual agora, que inclusive ele já vê quase que se encerrando esse era o trabalho, essa sua missão, né? E que ele já não deseja criar novos ashrams. Embora ele diga isso, ele ainda criaria um último, né? 2 últimos, aliás, né? Que são os ashrams Brahmala, de Niterói, e o ashram Bhavana, de Juiz de Fora. Então, é isso que a gente vai assistir no vídeo de hoje. E eu espero logo ter oportunidade de disponibilizar também a parte final desse vídeo. Talvez dentro de uns 15 dias passe a última parte. Então é isso. Convido agora a todos a assistirem a essa fala do Francisco. Tempo é Deus, só Ele é quem sabe quando haverá a verdadeira vindicação do ato cometido por esta pessoa. E fica tranquilo. Ele repousa na certeza de que aquilo terá consequências e que não cabe a ele vingar. Cabe a ele simplesmente esperar que Deus, a lei, vindique na hora certa. Pronto. Está acabado. Está acabado. Deixa eu pegar o fio da meada de novo, que fui explicar uma coisa assim. Uma pedra no caminho e terminei perdendo o fio da meada. Então, conclusão. Não sei o que me deu a vontade de assistir ontem o filme Gandhi. Um filme muito bem feito, filme muito interessante, que eu aconselho. Sei que vocês todos já assistiram, e se vocês querem um conselho, assistam novamente o filme Gandhi e veja ali, na prática daquela vida, que andou pela terra, pela superfície da terra, um homem em carne e osso. Um homem em carne e osso. Materializar as coisas divinas em sua existência. Einstein tem toda a razão, que um dia nós compreenderemos que um grande gênio. Eu já vi traduções de Einstein assim: um dia os homens compreenderão que Deus andou pela terra, caminhando pela superfície da terra em carne e osso. Que Deus, em carne e osso, andou pela superfície da terra. Este homem foi Gandhi. Então, outras traduções, cada uma, eu já vi várias, mas já vi essa, que eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente que aquele homem, ele concretizou tudo aquilo que eu falei a vida toda, mas falava assim,
sei o quê, de 3 em 3 anos eu falava desse assunto e os mestres, não é hora, você vai botar tudo a perder. Não pode, as coisas não são assim. Tudo tem uma hora certa. Quando eu fui informado de tudo isso, como eu disse a vocês e repito agora novamente, eu estava na Atalaia Nova, Sudadharma eu ainda não consegui, não conhecia, e um homem, que eu não sabia o nome dele, me chamou para dar uma volta na Terra. Olha que eu era uma pessoa estudiosa. A minha cabeça não deu conta da experiência que eu vivi com este homem, que só depois que eu entrei no Sudadharma, eu fui saber que este homem se chamava Sri Janardana. Eu olhei o retrato dele, oxe, ele é um dos mestres da instituição ali. Aí fui saber o nome dele, o nome era Janardana. Mas quando eu perguntei na Atalaia Nova o nome dele, ele disse, para quê? O que é que vai adiantar você saber meu nome? Vamos viver a experiência. E eu saí pelo fundo da casa de veraneio do meu pai e saímos em pé. A gente não tocava no chão. A gente andava em pé, numa velocidade que chega meus cabelos, eu na época tinha cabelo grande, os cabelos chegam e ia para trás assim. E ele de vez em quando dizia, vamos parar aqui. Naquela época, há 50 e tantos anos atrás, ele parava para me mostrar o que era que já era realizado na Terra. Repare, que coisa impressionante. E aquelas paradas, elas eram assim, paradas muito longas. Quando ele me mostrava tudo e me mostrando os desvios daquele grupamento humano e no que aquilo ia dar, aí ele dizia, vamos continuar a viagem, e eu saía. Então, eu tenho a impressão que se eu for somar o tempo de todas essas paradas, sinceramente, dá mais de 3 ou 4 anos. Mais de 4 ou 5 anos, porque foram tantas paradas que ele dava, que ele deu, e quando eu menos espero, eu dei a volta na Terra e apareci na frente da casa de veraneio de meu pai. Saí pelo fundo e voltei pela frente. Aí, fui verificar, tinha se passado mais ou menos 5 minutos. Fiquei impressionado. Impressionado com aquilo, eu fiquei impressionado com aquilo. Hoje eu estava assistindo a um programa da Globo News de um instrumento que se inventou na França, que é uma espécie de um drone que o indivíduo trepa em cima do aparelho, ele entra numa coisa de metal dentro, o negócio lá funcionando, aquela porção de hélice, e ele entra nesse lugar, nesse engradado de ferro, e aquilo começa a andar a uma velocidade estupenda, o homem em pé. Olha, quando eu vi o homem fazendo uma apresentação para o presidente da França ver,
numa parada militar que teve na França. Meu Deus, como se parece com aquilo que eu vivi. Mas ele anda assim, uma velocidade grande. Mas aquela velocidade que aquele aparelho faz aquele indivíduo andar, que o povo da França todo batendo palma, aquilo não é nada. Eu digo não é nada porque quando aquele homem grande, moreno, escuro, de olhos grandes, me levou para aquela viagem, a velocidade era tão grande que as coisas de lado desapareciam. Eu não via nada, só via as coisas passando numa velocidade estupenda. E de repente desacelerava e parava. Aí eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha a menor informação de nada a respeito do coração. Nada. Não tinha informação nenhuma. E vivi isso. E aí este mesmo homem, que nunca me dava o nome, uma hora você vai saber meu nome, mas meu nome não é importante. Esse homem me fez eu viver tanta coisa fantástica, que eu digo, finalmente, a quem é que eu escuto? É aquela pessoa de Brasília, chamada Asta Cheran, que me fez eu passar por aquela experiência fantástica, ou é o Senhor? Ou o Senhor é ele, ou o Senhor faz parte do mundo dele. O que é isso? Ele me disse, brevemente, você vai escutar dele o seguinte, que você vai encontrar uma instituição e que ele vai desaparecer de sua vida por completo. E dito e certo, aconteceu. Eu ia para Salvador, viajando, e Asta Cheran, nessa viagem, me fez passar por outra coisa, estonteante, semelhante a que eu vivi na Atalaia Nova com esse homem. Eu dentro do ônibus, saí do ônibus meia-noite, todo mundo conhecia essa viagem no passado, de Aracaju, Salvador, que durava 5 horas de viagem. A gente saía meia-noite em ponto, 5 horas nós estávamos em Salvador. Que coisa interessante. Chegou no meio da viagem, aí o ônibus parou. Na frente do ônibus, uma suástica apareceu, um sol apareceu que girava para o lado direito, mas uma coisa tão grandiosa aquele sol, uma coisa tão linda, de cores tão infinitamente belas, apareceu. Aí o motorista do ônibus parou o ônibus no acostamento e todos os passageiros do ônibus desceram e quem estava na porta do ônibus era Asta Cheran. Nós vamos ter uma experiência agora. Aí eu olhei para baixo do estacionamento, não, do acostamento, e lá embaixo tinha uma casa toda verde, como é a fazenda, como ainda não é a fazenda. Ela era totalmente verde, aquela casa. E todos os passageiros, 45 passageiros, entraram dentro dessa casa, e ele também. E ele a mim e a todas aquelas pessoas, ele me mostrou
o mundo infinitamente diminuto. A intimidade da matéria, aquela parte de coisas, eu suponho, que até hoje eu não tive a explicação, partículas menores do que o Atma. E ele dizia, estas partículas são as partículas que constituem a matéria. Elas são em número de 24. Agora, nós precisamos ter sabedoria, para lidar com esses elementos. Porque com esses elementos, se a gente tiver sabedoria para compreender cada um deles, a gente arruma eles e promove a evolução de todos os seres. É uma questão só de arrumação dessas partículas. Olha, se estiver sendo enfadonho para vocês, pegue aí essa porta. Como dizia minha avó, a porta é a serventia da casa. Pode ir embora. Pode ir. Quem estiver cansado, pode ir. Pode sair. Quem estiver enfadado, pode sair. Não vou achar nada, não. Agora, isso aqui é uma egrégora. Isso aqui é um campo. E eu preciso manter esse campo para que seja possível a continuação daquilo que tem que ser dito a vocês hoje. Então, quem estiver no mundo da lua, vá para a lua. Quem estiver no mundo da rua, vá para a rua. Agora, não obstrua aquilo que aqui está acontecendo agora, nesse momento. Qual é a tecnologia? Qual é o 5G, 6G, 10G que vai fazer vocês saberem o que é que está acontecendo aqui dentro dessa sala? Eu nem sei se vocês estão sentindo alguma coisa, quanto mais acompanhando minundentemente tudo que aqui está se processando. Vamos, tira o celular dentro do bolso. Tira o 5G aí dentro do bolso. Que eles vão lhe ajudar, a vocês, a saberem o que está se passando aqui dentro. Então está dado o recado e eu vou continuar. Pelo amor de Deus, tudo é campo e força. E para que os grandes que estão processando esse ensinamento a vocês possam continuar aqui, eles precisam da manutenção desse campo. E vocês são os responsáveis por isso. Então tenham responsabilidade. Eu estou pedindo a vocês que podem sair da sala, se isso não interessar a vocês, pode sair. Agora, não obstruam, pelo amor de Deus. Eu peço a vocês, por amor a vocês. Porque não é em cada esquina de Aracaju que você vai escutar alguém falando sobre esse assunto, não. Nem aqui e nem em lugar nenhum. Vocês não vão ouvir, não. Por isso, vocês deveriam estar atentos ao que se passa aqui dentro agora. Passamos nessa experiência com Asta Cheran, eu acho, umas 3 horas. Porque eram tantas coisas que ele mostrou a todas essas pessoas sobre a intimidade da matéria. Mas uma coisa tão fantástica, uma coisa tão incrível,
que teoria atômica nenhuma dá conta daquilo que foi ensinado a nós naquela casa. Totalmente verde a casa, de luz verde. Era uma casa de luz. Acabou a experiência. Todos nós entramos para dentro do ônibus. O ônibus continuou a viagem para Salvador. Nós ficamos naquela experiência. Mas foi uma experiência tão longa que eu digo 3 horas, mas eu não andei marcando em relógio, não. Mas é uma experiência longa. Quando foi 5 horas em ponto, o ônibus estava entrando na rodoviária de Salvador. Aí eu, que estava sentado no primeiro lugar do ônibus, que era onde sempre eu viajava, porque eu não conseguia dormir, aí eu sentava para ir assistindo a viagem. Pedia ao motorista para tirar aquela cortina e acompanhava a viagem o tempo inteiro. Aí eu, que estava ali no primeiro lugar, desci, ele abriu a porta do ônibus e eu fiquei na porta do ônibus, perguntando, mas minha Nossa Senhora, quando eu entrei nesse ônibus na rodoviária, de noite, meia-noite, ninguém via ninguém conhecia a cara de ninguém, cada um sentado no seu lugar. Quando eu fiquei na porta do ônibus, cada pessoa que ia descendo do ônibus em Salvador, eu conhecia a pessoa. Eu digo, ei, você se lembra do que a gente viveu? Você se lembra do que a gente viveu? Aquelas caras, tudo sem juízo. Eu conheço essas pessoas todas. Nesse instante eu vivi uma coisa incrível com essas pessoas e elas se esqueceram. Por que elas foram convidadas? Eram minhas perguntas. Por que elas foram convidadas para participar dessa experiência? E nenhuma delas está lembrada. E eu estou passando aqui como um doido. Pronto. Essa experiência, sabe? Eu vivi quando eu cheguei de Brasília, que, como eu disse a vocês, fiquei ainda 6 meses na Universidade da Bahia, com medo de vir para Aracaju. Vinha assim, uma vez por mês, aí a confusão era grande, aí eu voltava. E nessas viagens para Salvador, eu tive várias experiências dentro do ônibus com Asta Cheran. Por quê? Não me pergunte. Coisas fantásticas, ensinamentos, aulas inteiras sobre sem fim se passa para que a gente dê passos. Coisas incríveis que eu não sei como é que pode. Uma das vezes, Asta Cheran estava dentro do ônibus. Eu sentado na primeira carteira e ele na minha frente. E eu envergonhado, achando que todo mundo dentro do ônibus estava vendo aquele diálogo altíssimo. E ninguém via. O povo estava roncando. O povo roncando, todo mundo dormindo. E eu tendo aquelas experiências. Não deu outra. Depois de várias dessas experiências fantásticas, aí ele me preveniu. Você vai encontrar uma instituição e tem uma pessoa que já lhe levou você para dar uma volta na Terra, não teve? Eu disse, teve. Essa pessoa é quem vai comandar o seu processo a partir de agora. E eu vou desaparecer. Até hoje. Desapareceu.
ficou no lugar essa criatura, que eu não sei se é maior ou menor, só sei que é um homem extremamente entendido dessa ciência espiritual, sabe? Um homem entendido, um homem que me levou há 10.000 anos atrás, onde eu era um devasso. E eu estava dentro de uma banheira redonda, cheia de óleo, e essa banheira cheia de mulher e de homem. E eu era o instrutor de tudo que se passava ali dentro daquela banheira. E ele me mostrando aquilo, e eu dizia, eu fiz isso? Eu estou nessa vida e não fiz isso. Eu nunca nem pensei na minha vida em fazer uma coisa dessa. E esse homem pacientemente, da hora que eu fui dormir até umas 5:45 da manhã, ele ficou. Você tem que amar você mesmo. Você tem que compreender você mesmo. Porque você vai receber agora uma pessoa com outra pessoa, 2 pessoas, que quando acabarem o evangelho, imediatamente diga a elas bem assim, entre para a sala. Eu morava aqui, onde era a tesouraria que hoje mora o Edson. Aí quando foi 4:45, eu disse, mestre, olha, eu vou aceitar. Eu vou amar essa coisa terrível que eu fiz no passado. Ele disse, pois compreenda e ame, porque se você não amar, você terá rejeição pela pessoa que você vai atender. Você não vai conseguir entender a história que essa pessoa vai lhe contar. Aí eu me levantei da cama, nem lavei a boca, saí e já tinha ali uma série de pessoas para o evangelho. Ainda muito perturbado com aquilo, aí acabou o evangelho, eu disse, entre ali para aquela sala. Onde foi? Qual foi a sala que eu lhe atendi? Aqui, ó. Não foi aqui não. Mandei entrar ali. E você? Era o pai. Entre para ali. Isso era 6:15, 6:20. E aí de lá até cá já gritava. Se referindo ao pai. Eu tenho nojo, você fede. Era uma coisa terrível, o desespero dessa criatura. E eu, com uma compreensão, que coisa rica é amar. Que coisa rica é compreender. Escutar a loucura daquela e de não ter a menor rejeição, muito pelo contrário. No mesmo dia, sabe? Eu cheguei para tal pessoa, pai dela, e disse, olha, hoje, segunda-feira, de noite, você comece a frequentar a reunião dos emissários. Você mandaria? Não. Ninguém mandaria. Uma pessoa que escutasse o que eu escutei, ninguém diria, venha para a reunião dos emissários.
E ele de noite estava aí, sentado. Ainda me lembro do lugar que ele estava. Ele estava no lugar que Letícia está. E eu assim, nem sei o que era aquilo não. Que coisa transcendental é o amor. Que quando a gente sente, tem nada. Tem nada. A gente tem aquela certeza que aquela experiência está sendo vivida, mas que ela não vai ser congelada ali naquele ponto, que tudo vai evoluir, que tudo vai crescer. Era essa certeza. E assim ainda com o pai dela não foi possível, porque as forças azúricas levaram ela da instituição trabalhar. Vivendo com ela normalmente. Ontem de noite mesmo, eu estava assim, muito ruim, e ela chegou no quarto, no escuro, para me fazer uma massagem nas pernas. Não estava lembrado do que eu escutei. Eu tinha transcendido aquilo. As ações que eu tenho tido diante dela são ações de quem ama, de quem transcendeu tudo que escutou. Nenhuma das minhas ações com ela é ações. Oi, você abre o olho, viu? Não faça mais isso não, viu? Não. Olha que ciência. Olha que ciência. Tirar uma pessoa daquele estado, tirar uma pessoa daquele estado de miserabilidade e botar ela para esse estado daí. As lições de Astacheran foram muito bem compreendidas. Foram muito bem compreendidas. Muito bem compreendidas. Só que eu não tenho capacidade para operacionalizar essas ações de manipulação, né, dessas partículas primordiais, senão com a ajuda do Mestre, que igualmente entende isso. No Gita está tratado estes seres como aqueles videntes dos tátuas. Interessante. Mas eu digo a vocês, não tenho capacidade nenhuma para eu de mim mesmo fazer nada. Sou uma pedra inútil nesse momento. Mas quando os mestres acham por bem de alguma coisa acontecer, eu fico dotado de uma capacidade de mudar, virar a vida de uma pessoa assim, ó, da noite para o dia. Assim, ó. Ontem de noite, eu ia saindo do meu lugar e dei uma topada nas bengalas. Quando ele viu que era eu, você viu ele virar para trás, mas um gesto tão incrível de me dar a mão naquele escuro. Me deu a mão, eu parei, só para mim mesmo saber o que é que aquilo representa. Não percas esperança, porque tudo está sendo feito, ele vai mudar, mas não pode ser
de repente, para uma pessoa reencarnar nessa mesma vida, se não for feito de uma maneira paulatina, a pessoa enlouquece. Então tenha calma, que essa alquimia eu não entendo, sou apenas um instrumento para fazer. Mas está óbvio, não está não, que ele está mudando? Está óbvio. E olha para mim com o dedo e faz, você é a única pessoa nesse mundo que eu confio. Olha assim, e aponta e me diz isso. Eu quero sentir nada de vaidade, nem de nada. Pronto, acabou-se. Quando eu ouço essa frase que ele já me disse umas 3 vezes, eu digo, bem faz ele de confiar em Deus. Não é Deus Francisco, não. É Deus o Atma dentro de mim. E eu perco essa consciência, nada. De jeito nenhum. Deus me livre de me pôr em conexão com aquele elogio tolo, ingênuo, que pensa que é Francisco. O que não é Francisco é o Espírito de Deus em Francisco. Portanto, fico quieto, escuto, deixo, digo nada. Então, eu quero dizer para vocês isso, que eu estou numa inquietação muito grande, porque, como eu disse a vocês, sou muito zeloso com a minha existência, sabe? Eu sou muito cuidadoso, ainda sou muito cuidadoso da minha imagem. E é por isso que eu estou inquieto de tratar desse assunto. Inquieto porque nesses poucos dias é tanta da coisa que eu tenho ouvido, tanta da coisa que eu tenho ouvido das pessoas, e eu tenho visto que todas as pessoas que tomaram alguma decisão tomou pela metade. Tomou pela metade porque não sabe como viver sem o aparato desse mundo de coisas externas que rodeia as pessoas, iludindo a todo mundo com suas facilidades, verdadeiramente fascinando todo mundo, e todo mundo se esqueceu de ficar fascinado por Deus. O homem, é por isso que eu digo, o homem está parado, sabe por quê? Porque ele perdeu a capacidade de se fascinar pela divindade. Ele perdeu. Está lá no Sanatana Dharma que quando as mulheres quiserem mandar nos homens, quando o bem visivelmente prevalecerá sobre o mal, quando uma série de sinais, está no Sanatana Dharma. A devoção, as pessoas não terão mais respeito pelos instrutores, não é isso? Eles perderão esse como é que se chama? Esse respeito, essa reverência pelos representantes de Deus na Terra, sabe? Está tudo no Sanatana Dharma lá listado assim, ó. Tudo listado. Eu essa semana estou relendo tudo e grifando tudo e vendo tudo acontecer. E quando me foi... isso é uma coisa que eu preciso dizer a vocês. Não é hoje. É amanhã de manhã, às 4h da manhã, que eu vou iniciar a falar do assunto. Quarta, amanhã é terça. Quarta-feira. É que eu vou iniciar a falar do assunto. Mas somente aquelas pessoas
que decidiram alguma coisa. E aqueles que fizeram pela metade, tentando me enganar, não entra por aquela porta amanhã. Que eu vou dizer, está pela metade. Que entre ali uma pessoa, mas que tenha a coragem de ver que Deus, a alma, o Espírito, não pode ser comparado por essas parafernália toda que vocês todos estão viciados. Hoje chegou Luci, eu estava lá no quarto que eu durmo, que eu não tenho quarto, né? Tem um lugar onde eu me deito na cama. Aí Luci me transmitiu a mensagem que o Estado é o município. Qual é dos dois que já implantou? Dos dois. O Estado já tem tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva. E o município está implantando. Cada aluno da escola tem um tablet. Certo? Cada aluno da escola recebe um tablet. Agora imagine o que é dar aula com o aluno. Imagine. E é uma velocidade imensa que essas coisas estão progredindo de uma maneira tal que é todo mundo assim numa verdadeira fascinação. Vocês me dizem, Francisco, você é doido? Você acha que você vai conseguir reverter essa situação no mundo? Você? Eu digo, eu não. Eu não vou reverter. Porque a fascinação, a loucura é tão grande que não é possível. Em 1900, quando eu estive na Índia, em 1980 e não sei quanto, que eu tive na Índia para conversar com o Cianantran, meu Deus do céu, me falou disso com toda a claridade.